que a gente nomeou como Guardiões das Matas dos 5 ecoterritórios. E os 5 ecoterritórios são os 5 municípios de Carapicuíba, Cotia, Embu das Artes, Itapecerica e Vargem Grande. Né? Então, hoje, a nossa pauta é dividida em 3 blocos. O primeiro, que eu vou falar um pouquinho sobre as conferências, a Conferência Nacional e a Conferência Livre. O bloco 2, uma sensibilização de como a gente pode entender o meio que a gente está, o meio que a gente vive. E o terceiro bloco sobre os problemas ambientais da nossa região, que a gente já vai começando a fazer um exercício de se aproximar dos 5 eixos temáticos que são propostos pela Conferência Nacional do Meio Ambiente. Né? Então, aqui, nesse bloco aqui, que eu vou ficar à frente, eu vou começar falando sobre o que é a Conferência Nacional do Meio Ambiente, a 5ª, né, Conferência Nacional do Meio Ambiente, quais são os 5 eixos propostos pela Conferência Nacional, o que é a Conferência Livre e como que vai funcionar a Conferência Livre, certo? Bom, o grande tema dessa 5ª conferência é a emergência climática, né? Aí está esse gráfico que eu acho que bate pesado, né, em cada um de nós, né? Cada um de nós já sofremos com ondas de calor, com ventanias, talvez alguns de nós já tenhamos tido impacto nas nossas casas ou dos nossos familiares, né? Então, também acho que é importante ter o destaque que 2025 é o ano em que a COP vai ser realizada aqui no Brasil, né, e o Ministério do Meio Ambiente está convocando essa 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente como a etapa de escuta da população, né, de consulta popular para a construção da política do meio ambiente, do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, né. Então, esse é o grande tema, acho que não poderia ser outro, né? E os objetivos gerais dessa 5ª conferência então, abordar, né, a emergência climática e o desafio da transformação ecológica, e promover debates para encontrar ações para reduzir as emissões de CO2 e para a gente se adaptar aos efeitos que a gente já sente do aquecimento global, né? Quero muito ressaltar esse caráter participativo e educativo, né, que a conferência se propõe, e acredito, né, por exemplo, que seja necessário que, por exemplo, palavras, o eixo 1 tem o tema, como tema principal é mitigação, né, que mitigação seja uma palavra em que mais pessoas se apropriem do significado, né. Então, eu acho que tem esse caráter muito importante de se aproximar de conceitos relativos ao meio ambiente e às mudanças climáticas, mas também tem essa necessidade, acho que tem esse valor, né, de uma política em que o exercício da cidadania está se dando, né, está possibilitado, está sendo estimulado, né, eu acho que é uma coisa muito importante, porque é um tema de uma complexidade gigantesca, e a gente vê que só o poder público não dará conta né, desse desafio, né. O processo da 5ª conferência, né, é participativo, e ele vai ter, então, ele está, para além das conferências, as conferências livres correm em paralelo, né, mas, por exemplo, amanhã, né, vai ter a conferência municipal aqui de Cotia, né, promovida pelo município. Estão acontecendo diversas conferências municipais. Se entrar lá no site do Brasil Participativo, que é a plataforma do Ministério em que a gente fez o cadastro da nossa conferência livre, tem uma série de conferências cadastradas, tanto municipais quanto conferências livres, né? Então, o processo agora, vou falar um pouquinho sobre o processo do poder público, né? É que aconteçam as conferências municipais, os delegados dos municípios e as
as 10 propostas que saírem da conferência municipal vão compor a conferência estadual, e a conferência estadual, por sua vez, leva contribuições para a conferência nacional, que vai ocorrer nos primeiros dias de maio, certo? Então, tem esse caráter, né? Acho que quem é da área da saúde, a gente sabe que também tem essas conferências nos moldes muito parecidos, e quem é da educação também sabe que tem esses movimentos muito parecidos, né? De conferências municipais, estaduais e federais, né? Assim, se possibilita uma escuta, né? De uma construção mais participativa e diversa, né? Levando em consideração o território brasileiro. Vou passar aqui. Os eixos temáticos são esses. Hoje a gente vai ter se aprofundar mais em cada eixo a partir da próxima semana, né, na segunda oficina. Mas o primeiro eixo é mitigação, né, e redução da emissão dos gases de efeito estufa. Acho que todos nós, na nossa vida, já mitigamos, né, não ambientalmente, mas, por exemplo, todo mundo já deixou um arrozinho queimar e deu um jeito para servir um almoço. Todo mundo já falou uma bobagem para uma pessoa querida e teve que consertar, né? Então, mitigação aí tem, né? Quando a gente vive um problema e precisa amenizar, né? Trazer possibilidades para que isso não seja, que esse fenômeno não seja tão agravado, né? O segundo eixo, adaptação e preparação para desastres, né? Então, como prevenir riscos e reduzir perdas e danos. Então, o que é possível ser feito aí em áreas de encosta, em áreas de alagamento, nas áreas sujeitas a queimada, né? O que a gente pode fazer para que isso não ocorra ou não cause impactos de forma tão exacerbada, né? A justiça climática, que está muito vinculada aí à questão da desigualdade, né? A gente aí é impossível não lembrar de termos como racismo ambiental né, para esse eixo. É impossível não citar que o Brasil é um país extremamente desigual, né? A gente sabe que as casas que sofrem com o deslizamento das encostas são as casas das pessoas pobres, as pessoas que vivem em lugares sujeitos a alagamento, né, na sua grande maioria, são pessoas de baixo poder aquisitivo. Então, todas essas realidades aí de notícias que cada um de nós já ouvimos no jornal, a gente sabe que o impacto é mais grave para as pessoas com baixo poder aquisitivo, né? E, né, as pessoas de baixo poder aquisitivo, por sua vez, se a gente olhar qualquer dado de qualquer censo do IBGE, a gente vai ver que vai ter uma grande concentração de pessoas negras, né, na classe social de menor poder aquisitivo, né, e daí vem essa questão do racismo ambiental também. Mas o termo usado aí pelo Ministério é a justiça climática, né, é o terceiro eixo. O quarto eixo, transformação ecológica, então, como promover a descarbonização da economia com maior inclusão social, né? A gente pode pensar em setores da economia, né? O Ministério do Meio Ambiente também está trabalhando muito como setores da economia, então, o que o setor do transporte como o setor de transporte pode transformar, gerar descarbonização, como o setor produtor de celulose pode, né, e assim por diante, né? E o quinto eixo, que eu acho que são quase dois eixos, a meu ver, que é a governança e educação ambiental, né? Governança aí a gente vê muita questão da participação e controle social, né? Então a gente vê aí que depois quando a gente chegar nas tabelas de problemas, a gente vai ver que a gente tem muita carência de ter acesso a informações, né,
processos que são processos de decisão que são tomados pelo poder público, em geral, né, não só aqui da nossa região, e a educação ambiental, que também é um grande outro eixo, certo? Seguindo aqui, agora eu vou para a Conferência Livre, né? Quem está organizando aqui a conferência até agora é esse grupo de pessoas aqui, né? Então, a Adriana Abelhão, desculpa, Adriana, acabei de ver que errei aqui o seu nome, a Ana Alcântara, a Cida Aires, a Diana Cohen, a Érica Gonçalves, agora vem o trio das Márcias, a Márcia Cassebe, a Márcia Catunda, a Márcia Pinheiro, a Juca Sul, a Juliana Sprengel, a Júlia Bergman, que sou eu, o Marcos Humos, o Ricardo Borba, o Rodolfo Almeida e a Valéria Oliveira. São essas as pessoas que estão aí presentes em todas as reuniões que tornaram possível que esse momento esteja acontecendo, né? E essas pessoas aqui, por sua vez, representam associações e organizações da sociedade civil, né? Então, a Associação de Amigos do Parque da Semucã, a Associação de Amigos e Moradores da Granja Viana, a Casa Marielle Franco de Cotia, o Coletivo Pan Verde, os meliponicultores de Cotia e Amigos, o Movimento Nova Raposo Não, Nativa Viva, Projeto Socioambiental e Meliponário, Preservação Ambiental e SEAI. Né? Então, são essas as instituições. Não esqueci ninguém e nenhuma instituição dessa vez, né? Então, muito bem. Faltou então, Mulheração, Julia. Mulheração. Tá. Pois eu preciso incluir. Obrigada. Obrigada e desculpa, Ana. Então, são esses os coletivos que estão tocando, né? Em que a gente fez reuniões desde o início de novembro, até meados de dezembro, que a gente conseguiu chegar nessa formatação, conseguimos agendar, né, o espaço do Semucan, estamos também conseguindo o apoio de pessoas e de empresas que vão tornar possível esse encontro, certo? Praticamente, se a gente for olhar o documento base da Plataforma Brasil Participativo, o que a Conferência Livre tem que fazer é definir 2 propostas por cada eixo e inserir na Plataforma Brasil Participativo essas propostas. E também devemos escolher um delegado ou uma delegada para participar da etapa nacional. Então, a Conferência Livre, ao contrário da Conferência Municipal, ela vai direto, o delegado eleito na Conferência Livre vai direto para a Conferência Nacional. No entanto, né, apenas 300 delegados das conferências livres terão direito de voz e voto na etapa nacional, né? Como já ultrapassamos 300 conferências livres na plataforma Brasil Participativo, a gente ainda não, cheguei a perguntar lá no Ministério, ainda eles não têm o documento norteador para escolha, quais são os critérios que serão utilizados para esse delegado ou delegada, né, que nós tirarmos da nossa conferência livre, se essa pessoa terá voz e voto na Conferência Nacional ou não. E também a gente não tem previsão de recursos, né, quero deixar isso bem claro, para, né, não frustrar expectativas. Oi, Diana. Só queria saber, tem algum limite por estado? Assim, o estado de São Paulo tem X números dentro desse 300 ou não? Você não sabe? No municipal, né, acho que todos os municípios que realizam vão para a etapa estadual. Eu não lembro quantos delegados de cada estado vão. Acho que o estado de São Paulo tem mais de 60, Diana. É um estado, né, Eu por acho, ser mais populoso. não, das conferências municipais, segundo a preparatória, se não me falha a memória,
a preparatória de Cotia, se não me falha a memória, são 70 no estado de São Paulo. E aí eu estou Isso, é um perguntando número. se tem essa divisão nos da Conferência Livre. São 300 da Conferência Livre, se é Então, não dividido tem por nada estado ou não. especificado. Não tem nada especificado no momento. Não vou conseguir responder porque eles provavelmente devem fazer alguma normativa, né, em breve, aí depois do dia 26, né, de janeiro, que é o prazo final para a realização das conferências livres. Então, provavelmente aí em fevereiro deve vir uma normativa, né, que explique esses critérios de escolha, né? Mas, enfim, só quero deixar claro isso, né, para não frustrar, não criar um sentimento de frustração, né? Então, esse é um objetivo prático da Conferência Livre. No entanto, né, nós que estamos nos reunindo aqui, a gente entende a Conferência Livre, especialmente como um meio, né, mais como um meio e não apenas como um fim, né? Então, a gente tem esse interesse de reunir, de agregar, né? Acho que talvez aí de costurar essas polarizações, né? De tentar superar, né? No caminho dessa superação de polarizações, né? Tanto políticas quanto da questão ainda, né? Do distanciamento social que nós vivemos, né? Então acho que acho que é quase como se fosse um elogio, a volta ao diálogo, a volta ao encontro, né? A volta ao tecer relações, né? Então, eu acho que é um pouco esse o nosso espírito, que a gente promova diálogos e consiga elaborar propostas e caminhos para a melhora da nossa qualidade de vida, né? Nós humanas, né? Da nossa vida humana e de todos os outros seres que fazem com que a nossa vida humana seja possível, né? Então, é desejo nosso, né, que essa conferência seja um momento que inaugure um fórum permanente de meio ambiente na nossa região, né? Então, esse é o nosso desejo, né? Aqui com essa conferência, é que a gente comece a se reunir e pensar, né, em soluções e agir, né, para soluções para os problemas aí do meio ambiente que a gente sofre, certo? E daí aqui, né, o nosso cronograma da nossa conferência. Então, hoje a gente está tendo a primeira oficina preparatória, na próxima quarta-feira a gente vai ter a segunda oficina preparatória, e no sábado, 25, às 9 horas, a gente vai ter a conferência livre, né, em si, lá no SEMUCAM, né, onde vão ser tiradas as propostas, onde vai ser eleito o delegado ou delegada, e a gente vai cumprir o rito, né, formal da conferência livre, né. Só voltando um pouquinho aqui nesse propósito, né, também uma coisa que a gente não pode deixar de citar é que a gente está vivendo num contexto de mudança de gestão municipal, né, em muitos municípios aqui que participam da Conferência Livre, e também a gente pensa, né, que é um momento interessante para que essa tabela de problemas e propostas sejam dialogadas com os novos representantes do poder público municipal, né? Então, a gente também pensa nessa atuação nas duas escalas, né? Sim, queremos participar da Conferência Nacional, mas também a gente quer que esse momento formativo, educativo da Conferência Livre, né, também nos dê forças para que a gente e clareza, né, de direcionamento e atuação frente aos poderes municipais, né? Acho que é uma coisa importante aí que a gente conversou ao longo das reuniões. E aqui um pouco do como que vai ser a conferência no Parque Municipal do SEMUCAM, né? Então a gente faz uma recepção, um acolhimento entre 8h30 e 9 horas. Às 9 horas a gente faz uma apresentação um pouco mais sucinta do que a que eu estou fazendo agora no momento, né? Porque podem ser tem pessoas que não participem desse momento preparatório. Às 9h30, a gente já começa com os grupos por eixo temático, então a gente vai, né, se dividir
pelos 5 eixos. O grupão vai se dividir em 5 grupos, cada um com seu eixo temático, e esse é o momento aí, né, de maior intensidade de trabalho, que é a definição de 2 propostas, ou das propostas, desculpa, por eixo temático, né? Então, é da construção de algumas propostas por eixo temático, né? Daí vai ter o momento da apresentação breve das candidaturas de delegado ou delegada, e às 11h45 a gente vota, né, nas 2 propostas prioritárias para cada eixo temático, que essas 2 propostas aqui constarão lá na plataforma Brasil Participativo, como resultado da nossa conferência livre, finalizando aí com a eleição da pessoa delegada, né? Então, essa é a proposta, é um encontro bastante curto e bastante intenso, e devido à complexidade dos eixos temáticos, né, e da amplitude, né, desses eixos, que a gente acha muito necessário que tenha esse momento prévio, para que a gente já chegue mais ou menos preparado aí, né? Dificilmente a gente conseguirá dar conta, se a gente começar do zero, a discussão sobre cada eixo temático na conferência livre, certo?